Então, sou eu novamente para a segunda parte do vídeo. E é uma coisa bem importante, assim, ó. Já é a quarta vez que eu vou estar fazendo essa tarefinha com o terceiro ano. E é uma turma que essa professora, que é a professora regente deles, ela é muito, muito focada. Então, digamos assim, ó, é uma turma que já recebia muito bem a tarefinha divertida dela, tá? Só que mesmo assim, eu comecei as minhas duas primeiras tarefas divertidas, eu comecei só com 5 questões. Por quê? Porque as crianças têm que se habituar à tarefinha em si, porque senão elas vão ficar estressadas, vão ficar com medo, né? E acabar não desistindo, tá? Então, se vocês forem ver, aqui nas minhas categorias, a primeira vez que eu fiz 5, ó, Months of the Year, 5 questões, o clima, 5 questões, depois eu fiz um de 10 questões, mas eram 10 questões bem easy, assim, tá? E hoje eu fiz 8 questões, tá? Claro que vocês têm que sentir a turma de vocês. Essa minha turminha, ela é show, tá? Tem turminha, por exemplo, o primeiro ano, se eu não me engano, eu só fiz quatro questõezinhas na tarefinha com eles, tá? E o primeiro ano também é bem mais simples a tarefinha, porque eles ainda estão aprendendo, não sabem ler, né? Isso tudo é muito importante. Então tá, se vocês forem ver aqui na categoria questões, meu mouse tá dando um tilt aqui, mas tá tudo certo, né? Então, se vocês forem ver, minhas 8 questões estão aqui dentro da minha categoria, né? Tá salvo. Agora nós vamos para a segunda parte. Se vocês forem ler aqui, ó, qual é o lugar que eu tô dentro do Moodle, né? Painel, meus cursos, a minha sala do terceiro ano de inglês, banco de questões, questões. Então, eu vou voltar para minha sala do terceiro ano. Eu vou lá no tópico, por isso que eu já fiz o tópico antes, né? Para não ter que ficar fazendo o tópico ainda. Adicionar uma atividade ou recurso. Daí eu venho na atividade questionário. Aqui tem que vir um pouco mais para baixo. Adicionar. Então, eu adicionei a minha tarefa, tá? Então, eu vou colocar o nome, eu sempre coloco tarefinha divertida, depois eu vou estar colocando emoji e tal, né? Até eu vou colocar aqui para vocês, que teve algumas pessoas que me perguntaram. Tem uma página... Ai, eu sempre digito errado emoji. Get Emoji é o nome da página, tá? .com. Então aqui eu vou escolher o meu emoji, eu sempre, né? Os meninos que tenham força comigo, porque eu adoro coisa cor-de-rosa, lacinho, eles que lutem, né? Pecado. Mas assim, eu só coloco coisa fofinha, né? Então a gente tá trabalhando com roupinha, você pode colocar roupinha, enfim, qualquer coisa que você quiser, tá? Eu tenho um de lacinho, um coraçãozinho que eu gosto, ou bichinhos, que eu adoro o meu cachorro, né? Então, Ctrl C, vou colocar aqui. E depois, claro, lá em cima, se eu coloquei cachorrinho aqui, eu vou colocar lá em cima também para combinar, né? Porque eu sou dessas. Então, aqui tem a descrição, né? Ixi. Tá, enfim, eu vou escrever a minha descrição aqui, depois eu posso estar fazendo, né? Às vezes eu coloco para exibir na descrição na página do curso, principalmente para aquelas turmas que eu ainda estou trabalhando todo aquele marketing, né, para vender a tarefinha divertida, para vender o Moodle e assim por diante. Eu vou em duração, habilitar.
Daí, no caso, a minha eu só posto na sexta-feira. Então, eu só vou postar no dia 19, porque essa sexta-feira é feriado, né? Hoje é quinta que eu tô gravando. Então, eu vou colocar aqui, abrir o questionário somente no dia 19, né? Então, eu coloco lá para umas 7 horas da manhã, porque tem aluno que se eu boto no dia 18, eles já estão ali para fazer, eles são bem empolgados. E eu tenho que deixar uma semana. Então, se eu não me engano, tem que deixar até o dia 22. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 19 eu tenho que deixar até o dia 26 aberto para eles fazerem, né? Até o dia 26 eu coloco até as 17 horas, né? E também, assim, eu mando sempre no grupo. E aí, tá fazendo a tarefinha divertida? Esse tipo de coisa. Eu sou bem persuasiva, assim, sabe? Eu não dou limite de tempo, porque assim, ó, mesmo com os alunos do 7º, 8º ano, eles ficam super estressados, tá? Eu já tive em grupo de alunos, assim, eles ficam falando depois dos professores, e ninguém merece, né? Então, eu não habilito, tá? Quanto à nota ali, eu não vou mexer, porém, eu venho em opções de revisão, que é onde não vai mostrar a nota, tá? Então, eu tenho que vir e tirar da segunda coluna e a terceira coluna. Foi o que eu mais ou menos aprendi para não aparecer a nota, tá? Salvar e mostrar. Então tá, claro, aqui eu vou escrever alguma coisa fofinha para eles, né? E vocês vão ver que não tem nenhuma pergunta, né? Então vocês vão em editar questionário, adicionar. Eu posso misturar as questões também, se quiser, né? Adicionar do banco de questões, porque eu não adiciono questão por questão. Eu adiciono tudo de uma vez, tá? Então, o meu banco aqui tem um monte, porque eu já fiz, tá? Então, deixa eu ver aqui onde é que vê minha opção de pesquisa. Ficou meio... Posso entrar aqui em cima? Em Clothes. Tá. Entrei aqui em Clothes. Eu vou selecionar todas as questões que eu quero que apareça na tarefa. Adicionar perguntas selecionadas para o quiz. Se você me perguntar assim, ai Pri, eu esqueci de botar uma questão na tarefa e eu quero adicionar. Gente, eu não sei, tá? Eu não sei. Tipo assim. Daí, adicionar perguntas selecionadas no quiz. Então, as perguntas já estão aqui. A nota total de avaliações 8, né? Nota máxima 10. Aqui eu não... Aqui, na verdade, eu teria que dar uma mexidinha, mas enfim, a nota geralmente sou eu que olho e faço, tá? Tá tudo certo aqui. Então, eu vou voltar aqui para ver se a minha tarefinha ficou certa. Então, eu clico em tarefinha divertida. Agora, tem o questionário. Você pode ver, ó, que dia 19 é quando eles podem entrar e vai ser fechado dia 26. Então, tem que checar para fazer certinho. Método de avaliação, a nota mais alta. Eu esqueci de colocar ali, depois eu vou colocar e mostrar para vocês que eles podem ter várias tentativas, tá? Pré-visualizar o questionário agora. Eu resolvi colocar uma questão por página, tá? Mas tem como colocar todas numa página só. Depende muito do professor, tá? Então, por exemplo, aqui tá a minha questão 1. Próxima página. E assim vai estar todas as minhas questões, né? Que eu fiz as 8 questões aqui. Assim, ó, parece ser difícil. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei, assim, um pouco insegura, tá? Mas assim, ó, se a gente errar, a gente conserta, deleta, faz de novo, né? Então, assim, fiz as minhas questões sobre as roupinhas e a questão, se eu não me engano, 7
ela é para relembrar do clima, né? Que eu já passei na aula passada 2 aulas sobre o clima. Que eu gosto de dar aquela relembrada, tá? Então, aqui é a maneira que o aluno vai ver a sua questão, tá? E ele vai estar arrastando conforme é para fazer. E eu vou colocar aqui. Então, a sua tarefa está pronta. Tá tudo certo. Eu posso em tarefinha divertida, né? Aqui em editar configurações. E nessa configuração, eu posso colocar aqui na nota as tentativas permitidas. Geralmente, eu dou umas 3 tentativas, tá? Por quê? Os alunos dessa turma, a maioria deles tirou 10. Então eu pensei, não, eu vou começar, como eu coloquei 5 questões só, tá se tornando, não tá um desafio, né? Então eu vi assim que eles conseguiam já acertar de primeira, o 10 e tal. Então eu dei 3 tentativas, então eles podem tentar mais de uma vez, eles não podem ver a nota, mas daí, por exemplo, se eles tentarem 3 vezes, a nota mais alta que vai aparecer para mim, tá? E salvar e mostrar. Então tá pronta a tarefinha divertida, tá? Ela já tá aqui no meu tópico, que depois eu vou colocar ele para cima, que eu, na verdade, eu descobri sem querer como colocar ele para cima, né? Porque tem dessas. Eu cliquei aqui e joguei ele lá para cima agora, tá? Então ele foi lá para cima, a tarefinha tá pronta, depois eu vou escrever, né? Mas assim, é mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, assim, é mais ou menos 3 etapas. Entrar no Canva, né? Ou eu não sei como vocês gostam de criar. Criei os meus desenhos, nananã, minha arte. Eu vou criar as questões, né? Que daí eu entro aqui em cima, como eu falei para vocês. Mais categoria, banco de questões, nananã. Depois eu entro aqui, crio o questionário e eu vou puxar aquelas questões para o meu questionário, tá? Então, assim, eu espero que eu tenha ajudado. Se alguém tiver dúvida de alguma coisa que eu puder ajudar, assim, realmente